Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Sejam com todos vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o dia nem o horário em que você ou o período do dia em que você estará tendo acesso a esse vídeo. E através desse vídeo eu quero compartilhar com você e também deixar registrado a leitura do capítulo 12 de Êxodo. Isso mesmo, capítulo 12 de Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das bordas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro
ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os egípcios, todos os primogênitos do Egito, todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tinha um morto. O Êxodo. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com todos eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tinham tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação da Páscoa.
Disse o Senhor a Moisés e Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Aleluia, glória a Deus. Belíssimo capítulo 12 de Êxodo, 51 versículos, que esse capítulo nós podemos dividi-lo então em 7 partes ou esboçá-los da seguinte maneira. Do versículo 1 ao 14, Deus institui a Páscoa. Versículo 15 ao 20, os pães sem fermento. Do versículo 21 ao 23, o sacrifício do cordeiro. Versículo 24 ao 27, memorial perpétuo. Versículo 28 ao 30, a morte dos primogênitos. Versículo 31 ao 42, a saída de Israel do Egito. E do versículo 43 ao 51, as leis da Páscoa. Em Êxodo 12, nós vemos a instituição da Páscoa, celebração que se tornou perpétua no calendário de Israel e celebrava a saída do povo do Egito e a forma como o Senhor poupou os seus primogênitos da 10ª praga. Ao contrário das outras, em que eles não tiveram que fazer nada para serem guardados da aflição, nesta eles tinham algumas tarefas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e o seu sangue deveria ser passado na entrada e na porta, na entrada da casa e na porta. Bem, mas qual era a importância disso tudo? Qual era a importância de todo esse cerimonial que Deus então ordenava? Deus desejava começar a formar em sua consciência a ideia de que para que uma vida fosse poupada, o inocente teria que assumir o seu lugar. Nós vemos isso no Novo Testamento, né? Jesus se entregando por nós e se tornando o Cordeiro Pascual. Um ato profético que anos mais tarde seria feita de maneira definitiva por Jesus na cruz do Calvário. Ali, não apenas o primogênito, mas todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Prontos para partir. Havia outras instruções importantes a ser seguidas. Eles deveriam comer pães sem fermento, ou seja, alimentos que podiam ser rapidamente preparados com ervas amargas. Essas lhes lembraria de sua aflição no Egito. O fato de estarem vestidos e prontos mostra que, confiantes na promessa de Deus, estavam na expectativa de que partiriam a qualquer momento para adorar a Deus e viver na terra da promessa ou na terra prometida. Há muitos símbolos
e datas bíblicas como a Páscoa e o Natal, que devem ser observadas e celebradas por todos nós em família. Por meio delas, comunicamos aos nossos filhos e à sociedade em geral, valores sociais e de fé importantes, tradições saídas que nos fazem lembrar que somos e tradições sadias que nos fazem lembrar quem somos e de onde viemos. Louvado seja Deus por esse capítulo 12 de Êxodo, belíssima passagem, belíssima reflexão, belíssimo capítulo aí, 151 versículos que você possa ler, importante ler, reler, entender, porque é através desse capítulo que Deus, então, ele institui a Páscoa, ele dá ordem, aí o povo sai do Egito, após 430 anos de escravidão, e Deus institui as leis para a celebração da Páscoa. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.